No dia 22 de março, 6 operadoras terão as vendas de 12 planos de saúde temporariamente suspensas. Essa proibição das vendas acontece por reclamações de problemas com a cobertura assistencial e começa a valer a partir da próxima terça-feira. A medida faz parte do monitoramento da agência, que acompanha regularmente o desempenho do setor e divulga a cada trimestre uma lista de planos suspensos. Além das suspensões, a agência também liberou 11 planos que estavam suspensos. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o advogado especialista em Direito à Saúde, Marcos Patula, a quem eu dou boa tarde. Já agradeço a participação por aqui, Marcos. Oi, doutor, boa tarde. Oi, boa tarde, Nelson. Boa tarde, Thaís. Tudo bem? É um prazer falar com vocês. Eu já começo perguntando, na prática, para quem tem um desses planos de saúde que foram suspensos, muda alguma coisa ou só essa suspensão é daqui para frente? Não afeta em nada quem já tinha esse compromisso com esses planos? Essa suspensão ela é de comercialização, então ela afeta daqui para frente, ela começa a valer a partir do dia 22 de março. Essas suspensões, elas são efetivas, porque como o senhor mesmo disse, a gente sabe, é daqui para frente. Mas óbvio que as reclamações estão presentes. O que é feito exatamente para se resolver todas essas situações? Então, a ANS ela é o órgão regulador da área da saúde suplementar, né? Uma das funções que a ANS tem é justamente a função de fiscalização. Então, a ANS ela tem um programa que ela chama de garantia, na verdade chama monitoramento da garantia de atendimento, que é justamente através desse programa que ela mede de que forma que as operadoras estão atuando no mercado, se os beneficiários estão tendo acesso às coberturas contratadas, se as operadoras estão garantindo acesso, não apenas o acesso, mas o acesso no prazo estipulado pela agência. A agência tem uma resolução, que é a resolução número 259, que ela garante prazos de atendimento para essas operadoras, né? E ela também monitora as reclamações que chegam para ela. Existem instrumentos que a ANS possui que permitem que o beneficiário leve essa reclamação de desassistência para que a agência tome ciência e tome providências. Então, essas suspensões, essas medidas que a ANS toma, elas são efetivas porque elas fazem com que as operadoras tenham que garantir o acesso às coberturas, resolver os problemas de atendimento que estão sendo observados. Por exemplo, a ANS garante que os beneficiários tenham acesso a exames em 3 dias úteis, que tenham acesso a internações em 21 dias úteis, que é o prazo máximo de atendimento, que os atendimentos de urgência e emergência sejam feitos de forma imediata, e se isso não estiver ocorrendo, essa suspensão ela serve justamente para que a operadora tome as medidas para solucionar. É claro que nós, consumidores, temos sempre que ficar de olho se essa operadora está tomando medidas para solucionar esses problemas de atendimento e obedecer às normas que a agência e que a própria lei dos planos de saúde estabelece, para que, se isso não for solucionado, observar no mercado a possibilidade de uma troca, né? Existem também instrumentos que permitem que o beneficiário que não esteja satisfeito com o plano que ele contratou, ele possa procurar outras operadoras no mercado e exercer o que a gente chama de portabilidade de carência, ou seja, você faz uma nova contratação aproveitando as carências que ele já cumpriu no plano que ele tem hoje. Mas isso mediante a comprovação de uma ineficácia da qualidade desse serviço ofertado. Somente nessa forma ou não? Qualquer pessoa que está percebendo no seu dia a dia que essas normas, que essas determinações não estão sendo cumpridas, pode pedir essa portabilidade? Não, ela não precisa provar ineficácia, basta que ela esteja descontente com o serviço, independente se esse descontentamento decorre do descumprimento de uma norma ou simplesmente é um descontentamento pessoal dela, mas a portabilidade é um direito, desde que o beneficiário atenda os requisitos, vá para um plano que tenha compatibilidade com o plano atual dele, né? Ele vai ter que, se ele fizer uma portabilidade de carência e esse plano de acesso, por exemplo, a coberturas mais amplas do que ele tem hoje, ou uma rede credenciada mais ampla, para essa nova cobertura contratada, ele vai ter que cumprir carência, mas para as coberturas que ele já tinha no plano de origem, ele não vai ter carência, mas ele não precisa comprovar essa ineficácia do atendimento, basta que ele esteja insatisfeito, ele consegue fazer essa portabilidade.
Doutor Marcos Patulo, bom, isso não é novidade que eu vou dizer, mas eu lembro de uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele dizia a respeito da judicialização da nossa saúde. E eu tive a oportunidade também de conversar com representantes da ANS, que me diziam também a respeito. Mas é uma das saídas que geralmente o usuário tem. É difícil se fazer esse tipo de processo, de se solicitar a um advogado que possa nos defender? É caro? Isso é simples de se fazer? Como se dá esse processo? E eu pergunto, é moroso? Porque muitos atendimentos não podem esperar esse processo também, né? É verdade. A pergunta de vocês é muito pertinente, o tema é super atual e realmente a gente observa no judiciário que a judicialização da saúde, não só da saúde pública, né? Quando eu falo saúde pública, eu falo dos atendimentos prestados pelo Estado, pelo Sistema Único de Saúde, mas também da saúde suplementar, que é justamente os atendimentos que são feitos por operadoras de plano de saúde. Esse tema da judicialização ele é um tema quente, ele é um tema que a gente vê cada vez mais crescendo a quantidade de ações no Poder Judiciário. Esse atendimento depende do estado que a gente se refere. Eu vou falar particularmente aqui da Justiça em São Paulo, né, que é o local que eu atuo e que eu tenho mais acesso à forma como está sendo feito o julgamento dessas causas. Ela não é muito complexa, né? Assim, o acesso a advogados, se ele é caro ou não é caro, depende do advogado que você vai contratar. Existem advogados especializados que podem ter um preço mais elevado, mas também tem um serviço mais especializado, mas de uma forma geral, é possível sim você levar essa demanda para a Justiça. A Justiça tem decidido aqui em São Paulo de uma forma bastante eficaz, né? As ações aqui de plano de saúde, elas são julgadas com celeridade, e principalmente quando o beneficiário tem um atendimento premente, um atendimento urgente que ele precisa de uma decisão judicial, essas liminares são apreciadas de uma forma bastante eficaz aqui em São Paulo. Às vezes a gente ingressa com a ação, a liminar é apreciada no mesmo dia ou no dia seguinte. É raro demorar 2 dias, então assim, é bastante rápido para apreciar a liminar, e com a liminar, se ele conseguir, se ele provar os requisitos, se ele realmente tiver o direito, for uma queixa pertinente, né? Com essa liminar ele já vai ter acesso ao tratamento que ele precisa. Depois, para julgar a ação, tem toda uma fase probatória, uma fase de réplica, de contestação, de defesa, que vai gerar uma sentença. Acaba demorando um pouco mais para chegar na sentença, mas pelo menos a liminar, que é aquela decisão que já dá o acesso ao tratamento, ela costuma ser bastante célere. Doutor, eu queria falar exatamente sobre esse contexto que envolve a suspensão. A gente falou que não só uma busca ativa por parte da regulação, né, desse tipo de plano de saúde, da agência, mas também já recebendo essas denúncias, recebendo informação dos pacientes, coletando esses dados. Há essas duas frentes. Para reverter esse quadro, também há duas frentes, há o plano acionando a agência e também a agência monitorando, vendo se há uma solução. Como é que funciona também a reversão e a possibilidade de volta, né, da comercialização desses planos que foram suspensos? Então, vai depender do problema que foi identificado pela agência, né? Se a operadora, por exemplo, está negando procedimentos que não deveria negar, ou se a operadora, embora não negue, ela dá acessos fora do prazo que a agência determina na resolução 259. Então, a reversão dessa situação vai depender muito do problema que foi identificado pela agência naquela operadora. E a operadora, para reverter essa suspensão, ela vai ter que demonstrar para a agência que ela tomou medidas, né? Por exemplo, se for uma operadora que não estava cumprindo os prazos de agendamento para exames ou para procedimentos de alta complexidade ou de internações, ela vai ter que demonstrar que tomou medidas para cumprir esses prazos e que esses prazos agora estão sendo observados. Ou então, se for um problema de demora em reembolso, a operadora vai efetivamente ter que demonstrar para a agência que esse problema foi solucionado, que ela tomou medidas, né? E essa é uma relação que vai ter que ser estabelecida entre a agência e a operadora. A agência monitorando, exercendo o seu papel de fiscalizador, né, do setor, e a operadora, né, demonstrando para a agência que medidas efetivas foram tomadas e que aquele problema que foi identificado foi superado.
Doutor Marcos Patulo, especialista em Direito à Saúde, muito obrigado por nos trazer esses esclarecimentos. Não tem dúvida, né, doutor? É uma dúvida hoje, é uma dúvida amanhã, a gente sempre vai ter muito assunto para conversar aqui, né? Com certeza, esse é um tema bastante quente, bastante presente na vida dos Sim. cidadãos, e eu estou sempre à disposição no que eu puder auxiliar para sanar essas dúvidas e ajudar nesse debate. Muito obrigado, agradeço a entrevista e estou sempre à disposição. Um abraço ao senhor. Obrigada.